Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica. Sejam bem-vindos. Hoje é segunda, feriado, dia 2 de novembro, quase Natal. A Nessa perguntou na quarta-feira passada sobre como saber quais os órgãos que precisam ser desintoxicados. E isso é uma pergunta muito legal. Eu acho que isso é uma dica muito bacana para você começar a pensar o que no seu organismo você precisa desintoxicar. Então vamos lá. Para a gente saber o que parte do corpo precisa desintoxicar, tem pessoas que precisam de uma parte, outra parte, tem pessoas que precisam desintoxicar tudo. Mas tem pessoas que não. Então a gente tem que prestar atenção em duas coisas: sinais do corpo e exames, tá? O corpo, ele sozinho fala para nós o que a gente precisa desintoxicar. É que a gente não aprende como fazer a leitura desses sinais e entender o que o seu corpo está falando. Tem literatura, quem quiser pesquisar na internet, tem literaturas até com um título assim, o corpo fala, tá? Então, o nosso corpo, ele fala. Tem vários pontos no organismo ligados nos órgãos, tá? Depende de como a gente sente, é o organismo que precisa ser desintoxicado, tá bom? Então, tipo, torcicolo, quem tem torcicolo com facilidade, muita tensão no pescoço, no pé da nuca aqui, tá? Somatiza dores, tá? No pé da nuca. E quanto mais intenso essas dores, pior está o órgão. O ponto do pescoço é o ponto do fígado, tá? Então, quando a gente sente dor no pescoço, tensão, só a tensão já é toxina no fígado, tá? Se a gente chegar a sentir dor intensa que sobe pro pé da nuca e dói a cabeça, tá? Aí é mais toxina ainda no fígado. E se chegar a ter torcicolo, é mais ainda. Se a gente entender que a tensão, a dor ou o enrijecimento do pescoço tem a ver com toxina no fígado, e não adianta só passar pomada, fazer massagem aqui. A gente tem que ir junto com passar pomada e fazer massagem aqui, às vezes liberar até a cervical, a gente precisa desintoxicar o fígado, tá? Quem tem bruxismo, aperta os dentes, tá? Dorme com tensão no maxilar, também tem a ver com esse ponto de pescoço, que tem a ver com o fígado, tá? A dor aqui, ó, no ombro, tá? Nessa parte aqui do ombro, tá? Ó, essa parte aqui, nessa pelotinha que a gente tem subindo aqui, tá? Aqui é estômago. Então a gente consegue entender, tá? Que a gente tem o estômago tá ácido demais, intoxicado, quando a gente sente muita dor aqui nos ombros, tá? Então é possível a gente entender que é estômago. Quando a dor é no lombo aqui do braço, tá? Que chega a ter dor, tá? Principalmente aqui nesse ponto do meio, tá? Subindo aqui assim, tá? Perto do cotovelo. Aqui são pontos de intestino, tá? Então, o intestino, quando tá intoxicado, ácido ou doente, a pessoa sente muita dor nos braços, tá? Quando chega a formigar, porque já tem bastante tensão e rigidez nesses ligamentos e músculo do braço, é porque tem muita toxina no intestino. E pior ainda, porque o ponto principal de intestino é aqui, tá? Ó, nessa parte molinha do dedão, aqui entre o dedão e o osso aqui da mão, tá? Então aqui é o intestino. Tem pessoa que não consegue, que sente dor aqui, né? Não consegue nem apertar a pistolinha da mangueira, que já sente dor, que incomoda, né? Ou sente latejar aqui nessa parte da palma da mão, assim, sem apertar nada mesmo. Aí é porque é uma extrema intoxicação no intestino, né? São os sinais, tá? Que você tem esses problemas. Quando tá tenso na parte aqui da frente do pescoço, tá? Aqui assim, tá? A gente precisa desintoxicar as glândulas, tá? Hipófise, tireoide,
tá? A gente precisa desintoxicar as glândulas quando aqui aperta, tá? Sistema linfático precisa ser desintoxicado. Quando chega a engrossar aqui, mais ainda, tá? Precisa desintoxicar essas partes. Quando a barriga da gente incha, tá? Você come e incha, tá? Isso é sinal que você tem toxina no pâncreas, tá? Ou quando a palma da mão, em vez de estar vermelhinha, ela tá amarelada, ou a sola do pé, tá? Então, é sinal que a gente precisa desintoxicar o pâncreas, tá? A odor no pé da barriga tem a ver com a acidez, tá? Tanto na bexiga, quanto também no intestino grosso. Mas dor no pé da barriga tem mais a ver com a urina ácida, a bexiga, tá? Dor aqui atrás, né, na lombar, aqui nesses furinhos que a gente tem, tá? Ou incômodo ou peso, é toxina nos rins, tá? E aí a gente tem outras partes, tipo joelho, né? Na parte aqui interna do joelho, né? Então, a toxina no estômago também, tá? Inchaço nas pernas, pode ter a ver com extrema toxina nas veias ou no sistema linfático, né? Aí tem que avaliar. A gente fala que dor fora da perna é ciático, é coluna. Dor dentro da perna é sistema linfático, né? Então, se a dor sobe, né? Mas dentro da perna é sistema linfático. Se o inchaço é na perna inteira, tem a ver com a circulação. Mas se mais inchaço na parte interna da perna, aí é sistema linfático. Quando a gente tem celulite, precisa desintoxicar o sistema linfático. Então, são sinais que o corpo dá, né? Um dos sinais, tá? Essas dores, essa rigidez. Então, cada parte vai falar de um órgão. Então, lembrando, pescoço é fígado, ombro é estômago. Tem uma parte aqui na escápula, tá? Que também é rim, tá? Quando tem dor aqui na escápula, também é rim. Então, aqui fígado, aqui estômago, aqui rim, aqui embaixo rim, barriga que incha, pâncreas, né? Aqui na frente, aperto ou inchaço, tireoide, hipófise, né? Dor nos braços e aqui na palma da mão, próximo ao dedão, intestino, né? E pé da barriga, bexiga. Aqui, quando também tá inchado, essa parte mais na boca do estômago, ou a gente perde aqueles furinhos que tem aqui embaixo da costela, é fígado também, tá? Dor aqui próximo ao umbigo, tá? É intestino fino, toxina no intestino fino, quando a dor é próximo ao umbigo. Quando é mais no pé da barriga, é intestino grosso, né? Dor embaixo da costela significa que você tá com toxina no intestino grosso, né? Então, o nosso corpo, ele fala, ele mostra sinais, é que a gente não sabe interpretar e vai lá só e toma um analgésico, ou toma um antibiótico, ou toma um relaxante muscular, né? E não sabe que a causa, às vezes, não tem a ver com o músculo, né? Então, é isso que as pessoas precisam compreender. E também tem outros sinais, tá? Cor escura embaixo dos olhos, olheiras, significa que você precisa desintoxicar o rim, né? Cor esverdeada no rosto significa que você tem que desintoxicar o fígado. Cor amarelada na palma das mãos e na sola dos pés significa que você tem que desintoxicar o pâncreas. Manchas, né? Na palma, aqui no dorso da mão, né? Nos braços, né? Essas manchas de sol que o pessoal fala, precisa desintoxicar o intestino, né? E o corpo, ele vai mostrando sinais. Gordura localizada aqui no pneu aqui, né? Do culote, tá? Culote e aqui nessa parte de quadril, esses pneus, tá? Significa que você precisa desintoxicar a parte de glândulas
porque não está mais conseguindo equilibrar a parte hormonal, tá? Gordura localizada na parte aqui do umbigo para baixo é pâncreas, aqui gordura localizada aqui do umbigo para cima é fígado, tá? Então, gordura localizada aqui nos braços, ou no glúteo, ou aqui nas pernas, a gente precisa liberar o sistema linfático, tá? Então, o nosso corpo, ele fala qual sistema precisa ser reorganizado. É só a gente aprender a fazer a leitura, tá? E prestar bastante atenção nesses órgãos, tá? Mas, além dos órgãos, tá? Ainda tem a questão de parte interna de funcionamento, tá? Tem esses sinais externos, né, que você consegue perceber qual órgão está intoxicado e qual você precisa melhorar, né? Aí a pessoa fala, vixe, eu tenho tudo isso, então precisa desintoxicar tudo, tá? Tipo, a pessoa muito ansiosa, não tem paciência de esperar, é intolerante, tá? Aí ela precisa desintoxicar o fígado. Pessoa que tem muita raiva, qualquer coisa fica nervosa, raivosa, né? Qualquer coisa xinga, precisa desintoxicar o estômago. A pessoa que não dorme bem à noite, tem um sono conturbado, não desliga, precisa desintoxicar o intestino, né? A pessoa que vive se vitimizando, tá? A pessoa muito vitimista, que toda hora reclama, ou que acha que ninguém entende, tá? Acha que todo mundo tá contra ele, contra ela, a pessoa precisa desintoxicar o pâncreas, tá? Pessoa que se deprime, né? Qualquer coisa deprime, qualquer coisa desiste, qualquer coisa é indecisa, precisa desintoxicar o rim, tá? Então, os nossos emocionais, dependendo do nosso estado de corpo, a pessoa que não tem ânimo de lutar pelo que acredita, né? Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo vê primeiro o problema, depois que vê a solução. Isso é toxina nas partes de glândulas hormonais, precisa melhorar aí a sua parte hormonal, né? Então, tudo no nosso corpo, nas nossas atitudes, tudo fala o nosso estado de corpo. Então eu falo assim, muito dos emocionais não é problema emocional, é estado de corpo, é desordem de corpo. Muito da condição física externa não é externa, é interno, é estado de corpo. De muitas doenças aí, entre aspas, não é doença, é estado de corpo. Pressão alta é estado de corpo, né? A pressão alta significa que você está entupindo o vaso, que você tem toxina no seu fígado. Se desintoxicar o fígado e desintoxicar seu rim e desentupir seus vasos, desintoxicar seus vasos, você não tem mais pressão alta, né? Diabetes é estado de corpo. Se você desintoxicar seu pâncreas, né, e o seu metabolismo, o seu fígado, o seu pâncreas, você não tem mais diabetes, né? Diabetes é a coisa mais facinho de resolver. Eu tô com um paciente que não conseguia baixar diabetes, não conseguia baixar, a gente regrou a alimentação, não conseguia baixar, fizemos uma liberação metabólica intensa, uma desintoxicação mais intensa, pronto, já baixou a diabetes, né? Então, muitas das doenças também falam do nosso estado do corpo, a gente aqui não sabe, né? Dor de estômago, tá intoxicado o estômago, né? Intestino preso, tá intoxicado o intestino, olha que simples de entender. Né? Não adianta tomar só laxante, tem que desintoxicar, né? Dor de cabeça, toxina no fígado, né? Infecção de urina recorrente, infecção de rim, né? De bexiga, tá muito com o peito apertado, não tem energia, não tem ânimo, muito disso é toxina nas glândulas, né? Precisa reequilibrar a parte hormonal. Então, o nosso corpo, né, falta de resistência muscular, parte hormonal. O nosso corpo, ele tem várias formas que ele dá sinal, ele nem dá só de uma forma, ele dá de várias, tá? A gente é que não entende e não sabe. Perda de apetite,
toxina no fígado, né? Quando a gente come e cria gases, toxina no pâncreas. Olha, outros sinais ainda, né? Quando você, dependendo do que você come, você trava o seu intestino, tem que desintoxicar o intestino, né? Dependendo do que você toma, você sente já inchar, tem que desintoxicar seu rim. Toda hora incha, né? Dependendo do que come ou que toma, já incha muito. Fica inchado, os pés, tem retenção de líquido, então precisa desintoxicar o rim. O nosso corpo tem várias formas de falar, tá, com a gente, como é que tá nosso organismo. E tem a outra parte da gente entender, tá, como é que tá o nosso organismo, o que precisa desintoxicar, que é um formato diferente de fazer leitura de exames, tá? Nos exames, a pessoa acha que só olhando ali no limite, né, aqui que fala do parâmetro do laboratório, tá tudo certo, se tiver encaixado ali, tá tudo bem. E não é bem assim. Tem coisas, inclusive, que é bem largo a leitura do laboratório e a gente sabe na prática que é bem estreito ali as taxas, porque abaixo tá acelerado demais, acima tá lento demais. E toda vez que o órgão tá lento é porque ele tá intoxicado, tá? Ele tá emperrado lá. Tem tanta sujeira, igual o carburador do carro, né? Quando o carro fica morrendo, né? Você dá partida e demora para pegar, o carburador tá sujo, né? Então, o ar demora para gelar, né? Tá lento para gelar, porque tá sujo o filtro do ar condicionado, né? Então, tem que limpar. Limpou, ele fica eficiente de novo. Mesma coisa nossos órgãos, né? Então, todo órgão que tiver lento é porque o corpo está intoxicado. Então, aquele órgão X a gente sabe, pelo exame, que a gente precisa desintoxicar ele. Começando pelo hemograma, eu peguei meus exames aqui para a gente ter uma base, tá? Começando, para mim não esquecer de nada. Então, começando pelo hemograma, né? Quando ali, abaixo do leucograma, algumas taxas dão mais altas, significa que a gente está com excesso de parasitas, e aí tem que desintoxicar o corpo desses parasitas ou vírus, tá? A insulina, tá? A insulina é um exame que, se você tiver acima de 5 de insulina, você tá com o pâncreas intoxicado. Assim como a glicose, se tiver acima de 100, você tá com o pâncreas intoxicado. Às vezes você não tá com diabetes ainda, mas não precisa esperar estar com diabetes para desintoxicar o pâncreas, tá? Você consegue já saber que ele já está intoxicado, porque o certo na glicose é ficar entre 80 e 90, tá? 80 e 90 seria o parâmetro que o seu pâncreas está direitinho. Entrou na casa do 90, tá? Para 100, mais de 100, o pâncreas está intoxicado. Então, fica a dica, prestem atenção, observem seus exames, tá? Hemoglobina glicada, o legal é ficar uns 5, tá? 4,5, 5, né? 5,3. Passou dos 5,5, inclusive, já é pré-diabetes, 6 já é bem pré-diabetes, 6,5 já é diabetes, né? Então, a hemoglobina glicada, o certo é ficar ali perto dos 5, é um parâmetro bem estreito, tá? Nem menos de 4,5, nem mais de 5,5, tá? 5, 5,3 seria o ideal da hemoglobina glicada. Passou de 5,5, o pâncreas está intoxicado. Insulina, legal ficar entre 4 e 5, tá? 4,5 seria o perfeito da insulina. Subiu lá do 5, 6, já está intoxicado seu pâncreas. Então, qualquer um desses 3 que der nesse parâmetro que eu falei para vocês, tá? Insulina acima de 5, de 5,5, hemoglobina glicada acima de 5,5, glicose acima de 100, o pâncreas está intoxicado, tá? A parte de vasos, né? O colesterol total tem que estar acima de 220, entre 220 e 250 para cima, para a gente pensar que as veias estão intoxicadas. O triglicerídeos, tem que estar acima de 100, tá? Para a gente pensar, né? E o HDL também acima de 100,
para a gente pensar que as veias estão, então, precisando ser limpas, tá? Precisando desintoxicar. Repetindo, como a gente sabe se as veias precisam desintoxicar? Colesterol total acima de 250, colesterol LDL acima de 100 e triglicerídeos acima de 100, tá? Aí a gente sabe que os vasos precisam desintoxicar. Como a gente sabe que o rim precisa desintoxicar, tá? Quando o ácido úrico chega perto de 7, a ureia chega perto de 40, tá? Acima de 35 a ureia, acima de 6,5 o ácido úrico, tá? E acima de 1 a creatinina, a gente sabe que o rim precisa desintoxicar, tá? Então, o rim, o legal é ficar o ácido úrico lá por 5, 5,5, a ureia mais ou menos entre 20 e 30, tá? E a creatinina entre 0,80 a 0,90, seria o perfeito para a gente saber que esse nosso órgão rim está ótimo, tá? O potássio até entre 4 e 4,5, né? Então, se o rim tiver com a creatinina acima de 1, com o potássio acima de 5, com a ureia acima de 35 e com o ácido úrico acima de 6,5, a gente sabe que o nosso rim está intoxicado e a gente precisa desintoxicar ele, tá bom? A fosfatase alcalina indica que a gente tem um grau de toxina a ponto de ter infecção ou inflamação, tá? Então, ela tem que estar menos de 100. O ideal até estar 80 no máximo, para a gente saber, então, que a gente não tem um grau de toxina no sangue a ponto de fazer uma inflamação degenerativa. O fígado a gente vai medir lá pelo TGO, TGP e gama-GT. Se o TGO e o TGP tiver acima de 30, nosso fígado está intoxicado. E o gama-GT acima de 35, nosso fígado está intoxicado. Então, o TGO, TGP tem que estar de 18 a 22, seria o perfeito. E o gama-GT de 28 a 30, mais ou menos, seria o perfeito, tá? Então, esses é o que vão falar do fígado, tá? Então, quem tiver com essas taxas aí acima, presta atenção no seu organismo, tá? O CPK vai falar da sua condição de músculo, né? Então, ele tem que estar até no máximo 120, mais ou menos. Senão, seu músculo tá errado, tá? Também, se algumas taxas estiverem acima, tipo ferritina, ferro, né? Ferritina acima de 300, ferro acima de 150, B12 acima de 800, né? Também indica que seu fígado está intoxicado. Porque no nosso organismo nós não podemos estar nem abaixo nem acima, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que dá pra gente... Ah, tá. A tireoide, né? Se a tireoide tiver acima de 3,5, significa que a gente precisa desintoxicar ela. Ela tá ficando lenta, tá? Então, a tireoide, o certo é ficar 2,5, entre 2,2 e 2,8. Entrou na casa do 3, a tireoide precisa desintoxicar, tá? E nutrir. Mesma coisa a testosterona, tá? Se ela estiver muito abaixo, a progesterona também, significa que as glândulas estão intoxicadas, não estão produzindo a parte hormonal, tá? O cortisol não pode estar menos de 8 também, senão a adrenal está intoxicada, a gente precisa desintoxicar, tá? Então é isso. Falamos, né, Fernanda, do rim, da tireoide, do fígado, né, do pâncreas, e é o que a gente consegue ver através de exames, né? O exame de urina também tem que estar tudo ok, né? Não pode ter
infecção de urina, nem o pH da urina. Às vezes a urina não tem nenhuma infecção, mas o pH dela tá 6,5, 7. Então significa também que o rim e a bexiga precisam desintoxicar. Tem que prestar bastante atenção no pH da urina, tá? Se o pH da urina, ela tem que estar, o ideal é 5 a 5,5, tá? Mais que isso, precisa repensar lá como é que tá o seu rim e sua bexiga, tá? Então, essas informações são informações extremamente importantes para a gente ter autonomia de entendimento do nosso corpo, porque às vezes são coisas que você já consegue detectar desde o começo, enquanto ainda é só uns sintomas, tá? E poder melhorar antes que esses sintomas tragam grandes prejuízos para o seu corpo, tá? Então, e são coisas fáceis e simples de você aí compreender a despeito do seu próprio organismo, né? Por isso que às vezes o paciente chega aqui no consultório, é até engraçado, e a gente olha para a pessoa e já começa a falar, né? Você precisa melhorar fígado, rim, tarará, tarará, isso, aquilo. A pessoa fala, nossa, você é vidente? A maioria pergunta isso. Você adivinha? Não, é que a gente sabe fazer leitura. O próprio paciente tinha que saber fazer a leitura do seu próprio corpo, né? A gente sabe olhar para a pessoa e fazer a leitura de sinais, né? Então, fica muito simples de você olhar, né? E entender. Se olhar no espelho e saber, nossa, né? Preciso melhorar isso e aquilo, né? Por isso que eu falo, coisa simples podia estar na nossa mão, né? Pra gente saber olhar, entender e ir atrás de corrigir, né? Não precisava para cada coisinha, né? Você ir ao médico ou esperar o corpo já tá dando sinal para você, em vez de você ter um entendimento e já fazer um socorro, esperar a coisa se tornar uma coisa mais grave e aí ter que procurar um profissional e nem sempre dá depois para ficar 100%, ou requer daí investimento de tempo, de muito dinheiro e de se intoxicar de remédio químico para poder de repente sair de uma crise, sendo que podia ser detectado antes na leitura dos sinais e já poder ter resolvido sem esperar o que é agudo virar crônico, né? Então, a aula de hoje era isso. Espero que essa aula tenha trazido esclarecimento para vocês, né, a respeito de ter um pouquinho mais de autonomia aí sobre o seu corpo, seu organismo. Ficamos aqui por hoje. Estaremos de volta amanhã às 11 da manhã, ok? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.